Pai, Senhor, meus irmãos, graças a Deus por mais um dia, peço perdão pelo atraso, mas a Bíblia diz que por tudo nós devemos dar graças a Deus. Queridos, hoje nós vamos iniciar uma sessão de 3 aulas sequentes. É um tema muito importante, central da nossa fé. A lição de número 4, a lição de número 5 e a lição de número 6. A lição hoje, número 4, tem um tema Deus é Trino. A lição de número 5, Jesus é Deus. E a lição de número 6, o Filho é igual ao Pai. Então, são 3 lições que estão interligadas uma à outra, junto com a que a irmã Léa deu já no domingo passado, sobre a encarnação do Verbo, que também o Deus que se fez carne. Então, essas 4 lições, elas estão na sequência porque elas subdividem e elas estão correlacionadas, tá bom? Então, a lição de hoje, a nossa temática é Deus é Trino. O texto áureo diz assim: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Os irmãos podem repetir, por favor? Texto áureo. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. A verdade prática diz: desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E essa verdade está em toda a Bíblia. Todos? Verdade prática. Desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e essa verdade está em toda a Bíblia. Ok. A leitura bíblica em classe está registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 15 ao 17. Depois, capítulo 28, 19 e 20. Versículo 15. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa para agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele permitiu. 16. Alguém pode ler? Batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, a quem me comprazo. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém. Queridos, hoje a nossa proposta da lição é demonstrar, primeiro tópico, demonstrar como a Bíblia apresenta a Trindade. De que maneira a Bíblia apresenta a Trindade. Embora a Bíblia não cita esta palavra Trindade, mas não, porque não cita o nome, que ela não é real. O tópico 2 indica as principais heresias sobre a doutrina da Trindade. Então, quais são as heresias que refutem a Trindade ou que compete ou se coloca à frente ou que queira anular a realidade da Trindade. E terceiro ponto, explicar os perigos do unicismo na atualidade. Amém? Pois bem, o texto áureo já está interligado com a leitura bíblica em classe. Eu gostaria de iniciar esta aula abrindo aos irmãos uma pergunta. O que você vê
nesse texto aqui do textuário, que está lá em Mateus, no seu capítulo 28. O versículo 19 de 28 diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por si só, esse texto, o que você vê aqui? Se os irmãos quiserem falar alguma coisa, expressar o que você vê aqui, tirar a sua interpretação deste versículo, o que você vê aqui? Além de uma ordem imperativa que Jesus dá aos seus discípulos para ir por todo mundo, pregar ou ensinar as nações e batizando, né? Até aqui tudo bem. A parte B do versículo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que você entende aqui? O que os irmãos têm em mente esse versículo? O que este versículo apresenta? Alguém queira comentar? Mesmo dizendo aqui 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, dá a entender que todos eles, vamos dizer assim, têm a mesma autoridade. Vamos dizer assim, não é essa a palavra correta. Ok. Mas eu vejo isso, que todos eles têm a mesma essência, vamos dizer assim. Uhum. Uma coisa que a gente aprende também é que o batismo só é válido em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ok. Mas o que está aí no versículo, o que esse versículo apresenta? Você falou correto, o que a irmã falou correto, mas o ponto-chave aqui, que é uma prova, se alguém dizer para você assim, você me prova que na Bíblia que a Trindade existe? Porque ele fala Edo. Exato, então veja bem, aí existe 3 pessoas, ok? Sim. Ô Alexandre, dá para você lançar uma figura aqui para mim, vou te mandar aí? Com letra maiúscula, que significa como se fosse nome próprio, né? Sim. Eu vou mandar uma figura ali para o Alexandre. Irmãos, essas aulas elas não serão de fácil compreensão, até porque até hoje existe... Te mandei aí. Então, o que esse versículo fala? Além da ordem que Jesus dá. Portanto, ide e ensinai todas as nações, ensinando e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que a irmã Léa falou está correto. O batismo ele tem que ser feito nessa autoridade. O que a irmã também falou. Mas a minha pergunta é no sentido de que aqui está uma prova bíblica de uma realidade da existência da Trindade. Então, aqui esse desenho aparece ali. Deus, no centro. Aí você vê o Pai, Criador, o Filho, Salvador, o Espírito Santo, Convencedor. Aí, nós temos aí, os 3, eles têm a mesma personalidade, os mesmos atributos. Então, qual é o erro da Trindade? As pessoas quererem, por exemplo, nós vamos ver na lição, o unicismo ensina de que é uma pessoa só, que existiu em tempos determinados. O Pai foi o Criador, depois ele se encarnou e morreu, e depois ele se tornou um Espírito. Só que a Bíblia não ensina isso, porque antes... Você já vai ver no Gênesis Deus falando, façamos o homem, façamos está usando o quê? O plural. Ninguém fala, eu vou fazer, se existisse somente ele poderia ser, eu vou fazer o homem. Quando ele fala, façamos o homem, ele está dialogando. E a nossa, não? Exato. Então Deus não é um Deus esquizofrênico, Deus não é um Deus que sofre de Alzheimer, não. Ele é um Deus que, quando ele diz façamos o homem, ele está expressando ou dialogando com uma outra pessoa. A Trindade, ela é formada por 3 pessoas distintas, mas as 3 são dotadas dos mesmos atributos. Então, Deus é uma pessoa, Jesus é uma pessoa e o Espírito Santo é uma pessoa, ok? Então, quando você vê esse desenho, não tem como você separar aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Por que os três são Deus? Porque os três são da mesma natureza. Os três, somente eles obtêm as mesmas características, os mesmos atributos divinos. Então, por isso, o Pai é uma pessoa, o Filho é outra pessoa, o Espírito Santo é outra pessoa. Então, nesse texto que eu falei para vocês refletirem, quando Jesus dá ordem, ele fala assim, ó, vocês devem ensinar e batizar em nome dessa autoridade espiritual. Quem é ela? O Pai, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Até aqui, ok? Então, tá bom. A introdução diz assim, o Novo Testamento mostra que cristão do período apostólico reconhecia o seu Deus como triuno, sem precisar de formulação teológica. Recurso a que a igreja mais tarde precisou recorrer para responder às ideias equivocadas sobre Deus. A Trindade é uma doutrina com sólidos fundamentos bíblicos e mesmo sem conhecer esta terminologia, a Trindade, os cristãos do período apostólico reconheciam esta verdade. Então, os nossos primeiros irmãos já reconheciam esta realidade e essa verdade da existência da Trindade. Eles não necessitavam de um recurso teológico para provar isso. No decorrer do tempo, essa verdade ela foi refugada, ela foi combatida, e então precisou a igreja se posicionar, né? Ela se posicionou e ela estabeleceu teologicamente estudos para comprovar a existência desta realidade, dessa verdade que é a Trindade. Então, hoje nós vamos iniciar esse processo, né? A lição de hoje, Deus é Trino, a lição próxima, Jesus é Deus, e a outra, o Filho é igual ao Pai. Amém? Então, como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade? Irmã Léa, por favor, lê para mim já os 3 pontos. Como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade, ponto 1. A Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. As Escrituras ensinam que o Deus de Israel, revelado nas Escrituras dos judeus, em Deuteronômio 6,4, em 2 Reis 19,15, em Neemias 9,6, em Salmos 83,18, 86,10. É o mesmo Deus do Novo Testamento, Marcos 12, 29 a 32. Letra A. Cada uma das 3 pessoas é chamada Deus. A mesma Bíblia ensina, a mesma Bíblia que ensina a ver um só Deus e que Deus é um só, ensina também que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. O nome Deus se aplica ao Pai sozinho, Filipenses 2,11. Da mesma forma ao Filho, Colossenses 2,9. E ao Espírito Santo, Atos 5,3 e 4. Amém. Vamos ver essas referências. Não, tem mais para frente, né? Letra B. Eu quero ler já? Sim, por favor. Letra B. Cada uma das 3 pessoas é cada Senhor. Isso também ocorre com o tetragrama, as 4 consoantes do nome divino Yahvé. Senhor, pois aplica-se ao Pai sozinho. Salmos 110:1. Ao Filho, Isaías 40:3, Mateus 3:3, e ao Espírito Santo, Ezequiel 8:1 ao 3. No entanto, aplica-se à Trindade, Deuteronômio 6:4 e Salmos 83:18. Letra C. O monoteísmo bíblico não contradiz a Trindade. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, Deuteronômio 6:4. Essa é a confissão de fé no judaísmo. A palavra hebraica echad, traduzida como único, indica uma unidade composta. É o mesmo termo usado para afirmar que marido e mulher são ambos uma só carne, que está em Gênesis 2:24. O termo echad, em Deuteronômio 6:4, indica que o monoteísmo judaico-cristão não contradiz a Trindade. Amém. Então vamos, se o irmão Alexandre puder
compartilhar alguns versículos para nós olharmos a prova bíblica da existência da Trindade. Então, dentro já da espiritualidade judaica, já é apresentado um Deus apenas, né? Inclusive, as 3 religiões maiores do mundo, as 3 são monoteístas, né? Que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. O judaísmo, então, dentro do judaísmo, das escrituras, vai apresentar Deus se revelando a Israel, através das escrituras, com vários nomes, mas com o objetivo de mostrar o mesmo Deus, o mesmo Senhor. E algumas passagens dar a entender que aquele nome pertencia somente ao Pai. Por exemplo, Yahvé, somente ao Pai. Mas você vai ver outras passagens que Jesus também, ele vai ser compartilhado com alguns nomes que o mesmo que o Pai tem. Por exemplo, quando se fala Senhor, você vê a Bíblia aplicando esse nome Senhor para Deus, e você vê os apóstolos orando e reconhecendo esse senhorio também de Jesus. Mas vamos ver aqui, por favor, meu querido, você pode colocar na tela Deuteronômio 6:4, por favor. Ouve Israel, o Senhor, vosso Deus, o único Senhor. Segundo Reis 19:15. Orou Ezequias perante o Senhor e disse: Ó Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra, tu fizestes os céus e a terra. No Novo Testamento, vamos ver Marcos 12, do 29 ao 32. Marcos 12, 29 ao 32. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus, o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo, e não há outro mandamento maior do que este. E os escribas lhes disse: muito, muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele. Ok? Então nós vemos aí uma prova no Antigo Testamento e uma prova no Novo Testamento. Agora, a parte A dos 3 pontos que a irmã Léa leu, cada uma das 3 pessoas é chamada Deus. A mesma Bíblia ensina a ver um só Deus. Aí você pergunta: peraí, mas só existe um Deus? Como é que os 3 têm um nome de Deus? Eu sei que é um pouco complicado, irmãos, mas se a gente tomar cuidado, né, nas Escrituras, a gente vai entender, nós vamos compreender essa realidade. Então vamos ver aí: o Filho é Deus, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Então o nome de Deus se aplica ao Pai sozinho. Filipenses 2:11, abra por favor, irmão Alexandre. 2:11 Filipenses. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Espera aí, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o quê? Senhor. Mas nós não lemos lá em Deuteronômio, lá em 1 Reis, aonde fala que somente Deus é o Senhor? E como que aí está falando que todos vão confessar que Jesus é o Senhor? Agora, e além disso, ele será Senhor para a glória de quem? De Deus Pai. Então aqui já está começando a esclarecer. Então existe um Deus, como nós colocamos na figura anterior, um Deus Criador que é o Pai, um Deus Salvador que é o Filho, e um Deus Consolador que é o Espírito Santo. Agora vamos ver
Colossenses 2:9, por favor. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, de quem Paulo está falando aí? De Jesus. Está falando de Jesus. Então, o que Paulo está provando aí? Que Jesus também, ele é Deus. Por que ele é Deus? Porque o único ser que pode receber essa plenitude da divindade somente é aquele que faz parte da Trindade. Então, assim como o Pai tem esses atributos, o Filho também tem. Atos capítulo 5, versículo 3 e 4, por favor. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retiveste parte do preço da herdade? Então, ninguém mente a não ser para alguém. A mentira, ela é versículo 4 também, por favor. Guardando e não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio em teu coração e não mentisse aos homens, mas a Deus. Ok. Quando Pedro está falando essa palavra aí, no versículo 4 ele está falando que ele mentisse ao Espírito Santo. No versículo 4, ele está falando que mentisse a Deus. Então, o que nós vamos aprender com a hermenêutica? A hermenêutica ela vai usar algumas ferramentas que é chamado de contexto remoto e contexto imediato e contexto geral. O que é um contexto geral? O contexto geral, quando ele está embutido em um capítulo todo ou numa Bíblia toda. Esse é o contexto geral. O que é o contexto remoto? É algo que está perto, mas não está próximo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem o que é contexto remoto. Vocês lembram do controle de televisão? Por que chama controle remoto? Então, é algo que está perto, mas não tão perto. Então, você precisa de um controle para ligar e desligar aquele aparelho. Já o contexto imediato é aquilo que está bem próximo. Aquilo que está praticamente colado, às vezes até mesmo no mesmo versículo. O contexto imediato aí está no versículo 4. Então, o que Pedro está falando? Quando Ananias mente, ele mente ao Espírito Santo no versículo 3. E Pedro vai dizer que ele não está mentindo ao homem, ele está mentindo a Deus, dando a entender que o Espírito Santo também é Deus, ok? Até aqui tudo bem? Agora vamos para a parte B. Cada uma das três pessoas é cada Senhor. Isto também ocorre com o tetragrama. As quatro consoantes do nome divino Yahvé, Senhor, pois aplica-se ao Pai sozinho. Salmo 110, versículo 1. Vamos ver em relação ao Pai. Salmo 110, 1. Disse o Senhor ao meu Senhor. Olha eles conversando aí. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então o Pai está conversando com o Filho. Agora vamos ver Isaías 40, versículo 3, por favor. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Aqui, da mesma forma, embora depois nós vamos ver João Batista usando esse texto para pregar, quando ele vai confrontar os fariseus, e aí ele fala que ele vai entrar num caminho, né, como ele é o precursor do Salvador, e a própria Bíblia vai dizer que João, ele era como uma... me fugiu agora a palavra que dá a João,
uma cana agitada no deserto. Como uma cana agitada no deserto. Então aqui você vai ver, Isaías 40, 43, a mesma trindade conversando. Agora, no Mateus 3:3, por favor. Mateus 3:3. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as vossas veredas. Vamos ver também Salmo 83, versículo 18. Para que saibam que tu, cujo nome é o Senhor, és altíssimo sobre toda a terra. Então, independente se o contexto ali está sendo direcionado ao Pai, ou direcionado ao Filho, ou direcionado ao Espírito Santo, normalmente eles vão ser chamados de Senhor. Porque Senhor é uma nomenclatura de uma autoridade, ok? A parte C, o monoteísmo bíblico não contradiz a Trindade. Então, quando Isaías vai falar, ele fala, quando Moisés vai escrever a Deuteronômio, ele vai dizer, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6:9, nós lemos, 6:4. Essa é a confissão de fé do judaísmo. A palavra hebraica Echad, traduzida como único, indica uma unidade composta. É o mesmo termo usado para afirmar que marido e mulher são ambos uma só carne. Gênesis 2:24. O termo Echad, em Deuteronômio 6:4, indica que o monoteísmo judaico cristão não contradiz a Trindade. Agora vamos usar esse exemplo aqui de marido e mulher. Quando a Bíblia fala que eles são uma só carne, é uma pessoa só ou é duas? Duas. É duas pessoas que se unem e formam uma. No quê? No quê? No propósito, no companheirismo, como? Na aliança, no mesmo objetivo. São pessoas distintas. Mas o mistério do casamento, e Paulo vai usar esse mistério do casamento entre a mulher e o marido, ele vai chamar também esse mesmo mistério entre a igreja e Cristo, é um mistério. Então, não é porque a mulher e o homem se tornam uma só carne, que eles são uma pessoa. Eles são uma pessoa no propósito, eles são uma pessoa na configuração do casamento, mas são pessoas distintas. Assim como o Pai é distinto do Filho e do Espírito Santo. Mas os atributos deles é igual. São os únicos seres que possuem a onipresença, a onipotência, a onisciência, a presciência e outros atributos. Alguns atributos Deus permitiu compartilhar conosco, outros não. Outros somente a Trindade tem. Por exemplo, o amor, Deus é amor, mas Deus permitiu compartilhar conosco esse atributo do amor. Então, quem é filho de Deus também ama, porque aquele que é gerado de Deus recebeu dele a herança desse atributo que ele compartilhou conosco, mas outros atributos não. Então, somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem essa verdade. Então, o monoteísmo judaico não contradiz com a trindade do Evangelho, né? Não só do Evangelho, porque a trindade já está lá muito antes, bem antes, mas chamado judaico-cristão, aonde dá mais ênfase, principalmente na vinda do Filho que se fez carne, o verbo que se fez carne. No Antigo Testamento é uma promessa. Da virgem nasceria um que ia remir Israel. Então Jesus veio, cumpriu essa promessa, então Deus manifestou ali como homem, como carne, o verbo se encarnou. Aí você vai falar assim, se o unicismo está correto, por que então Jesus, muitas vezes ele orava em relação ao Pai?
E você vai ver que quando Jesus ia provar sua deidade, como está em Marcos capítulo 2, quando é levado aquele paralítico diante de Jesus, e a casa estava fechada, tinha muita gente, desce pelo telhado, coloca aquele paralítico, desce aquele paralítico onde Jesus está. Vocês lembram qual é a primeira palavra que Jesus disse para aquele homem? Vocês têm recordação? Filho, estão perdoados os teus pecados. Estão perdoados os teus pecados. O que é que os fariseus disseram? Quem é este para perdoar pecados, senão Deus? Aí Jesus fala assim, ó, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecado, em outras palavras, para que vocês saibam que eu também sou Deus, porque dentro do monoteísmo judaico só existe um Deus. E quando Jesus fala, filho, estão perdoados os teus pecados, eles murmuram e falam, você não pode dizer isso, porque você não é Deus, somente Deus pode perdoar pecado. Aí Jesus fala assim, para que vocês saibam que o Filho do Homem, por que ele fala Filho do Homem? Porque ali ele está exercendo o ministério do Verbo encarnado, Filho do Homem. O Evangelho de Lucas vai usar muito essa expressão. A primícia do Evangelho de João é mostrar para os gregos um Deus que se fez carne. Então, Lucas vai usar muito essa expressão, Filho do Homem. Então, Jesus vai dizer assim, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado. Aí ele vai fazer algo extraordinário, vai dizer, paralítico, levanta e anda. Quando ele refere ao Filho do Homem, ele quis dizer ao pai José dele? Não. Filho do Homem, ele em relação ao Filho encarnado. A humanidade dele. A humanidade dele. O Filho encarnado, ele ali é Deus encarnado. Não existe o Pai Criador? Jesus é o Filho. Então, Filho do Homem. Homem, sentido humano. Exato. Exatamente, o Filho do Homem. Então ele fala assim, para que você saiba que o Filho do Homem tem poder para perdoar. O que ele está falando? Para que você saiba que eu também tenho os mesmos atributos que Deus. Isso nós vamos ver na próxima aula, tá? Eu só estou adiantando aqui, porque a próxima aula vai falar Jesus é Deus. Então o que ele vai dizer? O que vai acontecer? O paralítico acontece o quê? Levanta, e ali Jesus prova a sua deidade. O que é deidade? Alguém que é igual ao Pai. Ele tem os mesmos atributos do Pai. Talvez até aquele momento, aqueles que levou Jesus, ficou um pouco frustrado, né? Porque eles empregaram tanto esforço, pegou o rapaz, trouxe até a casa, do lugar até onde Jesus estava, talvez fosse longe, depois ele chega na porta, não tem como entrar, depois eles vão exercer uma tarefa grande de subir na casa, descer o rapaz pelo telhado, e de repente Jesus fala assim, olha, teus pecados estão perdoados. Para quem existe deixa eu abrir um parênteses aqui que não faz parte da lição, porque existe igreja hoje que acha que a cura é mais importante do que a salvação de uma alma. Existe isso, viu, irmãos? E talvez aqueles 4 rapazes que levou aquele homem pudesse pensar, puxa vida, mas nós empregamos tanta força para trazer esse rapaz aqui e ele só vai sair perdoado? Vai continuar coxo? Vai continuar sem andar? Mas Jesus vai muito além do que nós pensamos ou imaginamos. Jesus não apenas curou a parte física, mas curou a alma daquele homem. Porque somente Deus pode fazer isso. Homem nenhum pode fazer isto. Primeiro tópico, os irmãos entenderam? Amém. Ok. Tem dúvida? Não, tem uma pergunta. É até meio que polêmica. Eu não sei se a nossa igreja, vamos dizer assim, concorda que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Uhum. Uma vez eu vi um debate, eu não sei se o pastor pode até esclarecer isso. Jesus precisava do Espírito Santo? Por que eu estou perguntando isso? Porque em Mateus 4, né, eles que alegam isso, Mateus 4 diz assim, então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, e tem alguns outros versículos onde Jesus se refere ao Espírito Santo como se ele, como homem, né, 100% homem, ele precisasse do Espírito.
como que ele precisou ser conduzido pelo Espírito ao deserto? Então, aí já é além de tudo, aí já é uma prova de que o Espírito Santo é a pessoa, Jesus é a pessoa. Ninguém se autoconduz, né? No caso aí, o próprio texto vai dizer, ele foi conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado, né? Mas você já está adiantando, esse assunto é para a próxima lição. A próxima lição nós vamos falar sobre o Jesus Deus e Jesus homem, no sentido assim da natureza, mas ele tinha as duas naturezas, viu, irmãos? Adiantando aqui, ele tinha mesmo as duas naturezas. A natureza humana de Jesus precisava do Espírito Santo? Sim, como qualquer um humano. Jesus, ele não foi um humano diferente da gente. Porque tem gente... Cada um não tem a sua função, por exemplo, o Espírito Santo ele tem a função dele. Sim. Jesus sendo Deus, ele não vai fazer a função do Pai, e o Pai não vai fazer a função. Então cada um, ele sendo a mesma, mas cada um tem a função, né? Sim, o Pai Criador, o Filho Salvador, o Espírito Santo Consolador. Porque se ele fizesse a função dos outros todos, não precisava do Espírito Santo. Precisava de Jesus. Na verdade, eu acho que ele não precisava do Espírito Santo, assim como ele não precisava de rogar ao Pai para curar. Muitas vezes ele falou, para que creiam no teu nome. Ele era o próprio poder e a própria cura. Ele não precisava de orar quando ele ressuscita lá, no mesmo ele fala, né? Para que creiam em ti, Pai. Ele roga ao Pai, ele orava ao Pai, para ver que Deus existe. Sim, porque ele veio para glorificar o nome do Pai. E Ele veio como servo. Ele veio como... homem, ele Exatamente. né, tipo, igual, como é que é a palavra que fala que ele foi ao deserto? Transfigurado. Não, ao deserto ele foi transladado? Transladado. Então, o Espírito Santo levou para ver a excelência do Espírito Santo. Sim, outra coisa importante falar aqui, irmãos, porque quando eu me converti, há uns 20 e poucos anos atrás, quase 25 anos atrás, existia pessoas que pensavam que Jesus ele não tinha necessidade fisiológica como a gente tem. Não, se ele é Deus, então ele não tem que ir ao banheiro, ele não tem que comer, ele sentiu dor. Ele foi tentado em tudo como nós. Qual a diferença ali? Ele veio como servo. Filipenses 2. O que Filipenses 2 fala? E ele, sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou de si mesmo, e tomando a forma de homem, e sendo como homem, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então ali, como o irmão Tiago falou, o propósito de Cristo era esse, ele era o Salvador, ele era o Cordeiro de Deus para salvar o mundo. Então ele passou como homem, a Bíblia fala que ele foi tentado em tudo, mas não pecou, para que nós pudéssemos experimentar a salvação. Vamos lá então, a evidência do Antigo Testamento. Essa doutrina está implícita desde o Antigo Testamento, pois há declarações que indicam a clareza e pluralidade na unidade de Deus. E disse Deus, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. Disse o Senhor Deus, eis que o homem é como nós. Gênesis 3, 22. O Senhor disse, eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam a língua um do outro. Gênesis 11, 6 e 7. E não por aí em Israel. É isso? E não... Isso, em Israel. Isaías, desculpe. 63, versículo 8 ao 4. O Espírito Santo, ao 14. O Espírito Santo aparece alternadamente como Yahvé, ou Javé, e com o anjo da sua face. Vamos ver rapidinho Isaías 63, versículo 8 ao 14. Veja para nós aí, irmão Alexandre. Porque dizia certamente, eles são meu povo, filhos que não mentirão, assim ele se faz o seu Salvador. Em toda a angústia deles, ele foi angustiado,
e ao anjo da sua presença o salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, porque isso se lhes tornou inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Todavia se lembrou dos dias da antiguidade de Moisés e do seu povo, dizendo: onde está agora o que se fez subir do mar, como os pastores do seu rebanho? Onde está o que pôs no meio deles o seu Espírito Santo? Aquele cujo braço glorioso se fez andar na mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles para fazer para si um nome eterno. Aquele que os guiou pelos abismos como o cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram. Como animal que desce no vale, o Espírito do Senhor lhe deu descanso. Assim guiaste o teu povo para te fazeres em nome glorioso. Amém. Vamos ver então, revelada no Novo Testamento. O que a Trindade é falada no Novo Testamento? A Trindade bíblica, ou seja, a Trindade em si mesma, pregada pelos cristãos, consiste em um só Deus, que subsiste eternamente em três pessoas distintas. A Trindade em si mesma, a base bíblica da Trindade, salta à vista de qualquer leitor do Novo Testamento, a começar pela grande comissão, Mateus 28, 19. Na distribuição dos dons espirituais, 1 Coríntios 12, do 4 ao 6. Na bênção apostólica, também conhecida como a bênção trinitária, 2 Coríntios 13, 13. Na unidade da igreja, Efésios 4, 4 ao 6. Na obra da salvação, 1 Pedro 1 e 2. Além das inúmeras passagens tripartidas que revelam a Trindade, Filipenses 3 e 3. A Trindade dos credos. A Trindade é uma união de três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em uma só divindade, iguais em poder, glória, majestade, eternidade, da mesma substância, embora distintas. Ok. Vamos ver então alguns versículos que provam isso no Novo Testamento? Por favor, irmão Alexandre, vamos ver. Nós já lemos Mateus 28, 19, né, lá batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos ver na bênção, 2 Coríntios 13, 13, por favor. É isso? Aqui está 2 Coríntios. Vê se é o 1 Coríntios, meu irmão. Não. Acho que ele colocou errado. Vê o último versículo do capítulo 13. Da 2 Coríntios, o último capítulo. O último versículo. Isso. É 13 e 14. A revista errou aí. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Então aí é a bênção apostólica do Novo Testamento. Ela é em nome de Jesus, ela é em nome de Deus, ela é em nome do Espírito Santo. Amém? Em relação à Trindade dos credos, né? Nós vamos ver aí, não sei se os irmãos têm conhecimento de alguns concílios que existiram, e nesses concílios foi aonde a igreja ela intensificou essa verdade da Trindade. Mas aqui, a Trindade, então, ela é a união de três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em uma só divindade. Ou seja, os três são iguais.
né? Os três são os mesmos que obtêm a mesma substância, a mesma divindade, o mesmo poder, a mesma magnitude, somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O tópico 2, as heresias contra a doutrina da Trindade. Então vamos ver aí que são duas heresias contra a Trindade: o unicismo e o unitarismo. Ambas são contrárias à Bíblia, condenadas pela Igreja Antiga e rejeitadas pelos principais ramos do cristianismo. Nesta lição, trataremos do unicismo. O que é o unicismo? Este movimento, desde a sua origem no século III, é conhecido como monarquianismo, modalismo, patripacianismo e sabelianismo. Os principais heresiarcas representantes deste movimento foram Noeto, Praxes e Sabélio. O unicórnio não nega a deidade absoluta do Filho, ou seja, eles não negam que Jesus tem uma participação na deidade, e nem do Espírito Santo, mas negam a Trindade, pois confundem as pessoas. A heresia consiste em negar a Trindade, pois ensina ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo, uma única pessoa e não três pessoas distintas, em uma só divindade. A Bíblia ensina o monoteísmo, ou seja, a existência de um só Deus eternamente subsistente, em três pessoas distintas. Mateus 3, 16, 17, 1 Pedro 1 e 2. É como afirma o nosso... Tá estranho, né? É como afirma o nosso cremos. Não está estranho isso? Eu acho que tinha uma vírgula depois do né? Como afirma o nosso cremos em nossa... É o nome da... Oh, meu Deus. Livro? É como se fosse isso, da declaração da fé. O nosso cremos em nossa declaração de fé. Ah, ok, verdade. Então aqui nós vamos ver o unicismo. Então, irmãos, isso não é novo, já nasceu lá no 3º século. Eles não negam absolutamente a deidade de Cristo e do Espírito Santo. O problema é que eles não conseguem diferenciar que são três pessoas distintas. Por exemplo, existe um grupo que é conhecido bastante no Brasil, o Voz da Verdade. Eles são unicistas, não sei se você sabe. Então, eles não acreditam em três pessoas distintas. Eles pregam, eles ensinam, eu já vi debate do pastor deles. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma pessoa só que uma hora é o Pai, uma hora é o Espírito, é o Filho, outra hora é o Espírito Santo. Ele chegou ao ponto de dizer que quem morreu na cruz não foi Jesus, foi o Espírito Santo. Então, qual é o problema disso? O problema disso é que vai minar esta verdade de três pessoas. E a Bíblia fala de três pessoas. A Bíblia fala bem clara. O Pai é uma pessoa, o Filho, o Espírito Santo é uma pessoa, o Filho é outra pessoa, mas eles não negam que o Filho existe, que o Espírito Santo existe, mas é uma pessoa só. Então não tem como ser uma pessoa só. Porque se for uma pessoa só, aí você vai, peraí, mas como é que Deus usou o plural? Façamos o homem. Como é que Deus ele vai permitir que a igreja, na sua bênção apostólica, é feita em três pessoas, no batismo é feito em três pessoas? Não tem como. O versículo que diz do trono também, que são dois tronos. Exatamente. Já cai essa
Exatamente. Então não tem como ser uma pessoa só. Mas nós vamos falar sobre eles um pouquinho mais para frente aqui. A verdade bíblica, ninguém no mundo chega à conclusão unicista simplesmente pela leitura da Bíblia. Pelo contrário, salta à vista que qualquer leitor a distinção dessas três pessoas da Trindade. E começa pelo batismo de Jesus, Mateus 3,18. Diversas vezes Jesus deixou claro que ele é uma pessoa, o Pai é outra pessoa, João 8,16 e 17, João 17,3, nós vamos ler esses textos, viu, Alexandre? Embora sejam eles o mesmo Deus, João 10,30. Com frequência, ele se dirige ao Pai como outra pessoa, Mateus 20, 23, Mateus 26 e 39 e 42. Também nos seus discursos, João 5 e 18 ao 23, João 8, 19, João 10 e 18, João 11, 41 e 42, e na oração sacerdotal, em João 17, trata-se de um relacionamento do tipo eu, tu, ele. Quando Jesus anuncia a vinda do Consolador, ele entrega a terceira pessoa, João 14, 16 e 26. A Bíblia ensina que Jesus é o Filho do Pai, e não o próprio Pai, João 3 e 6, ou 2 João 3. Isso significa que não pode ser o próprio Pai no mesmo Filho, assim como o unicismo ensina. Vamos ver João 17, por favor, irmão Alexandre, 17... João 17, por favor, deixa eu ver aqui qual é o texto. Qual é? Antes um pouquinho, abra um pouquinho antes. Não, pode abrir lá no 3 mesmo. João 17, 3. Olha aqui. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como verdadeiro. E Opa! Então aqui já aqui o unicismo já cai. Tu és o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me enviaste para fazer, e agora glorifica a mim, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Versículo... Deixa eu achar aqui. Pode ser 17 a seguir. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade, assim como tu me enviaste ao mundo. Peraí, ninguém se auto-envia, né? Também eu os enviarei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por este, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, a fim de que todos sejam um, e como tu és, ó Pai, em mim, eu em ti, também sejam eles em nós. Olha, sejam eles em nós, ao plural aí, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém? Então aqui, na oração sacerdotal, Jesus está provando, nessas palavras de Jesus aqui nessa oração, que o Pai é uma pessoa, o Filho é outra pessoa, o Espírito Santo é outra pessoa. Amém? Alguma dúvida? Todas? Terceiro, vamos lá, por causa do relógio já está em cima. Onicismo, uma heresia antiga e na atualidade. O problema, na atualidade, existe alguns movimentos evangélicos pentecostais que são unicistas.
ensinam a respeito de um Deus diferente de forma sutil. E por meio da música, esses unicistas ensinam que esse desvio doutrinário sobre Deus. Isto não é um mero jogo de palavras. Jesus disse que a vida eterna implica estas distinção. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. Essa passagem mostra que a salvação envolve duas pessoas distintas e que esse conhecimento não é cognoscível, mas místico, espiritual, que implica comunhão, fé, obediência, adoração. Conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade da natureza do Pai e do Filho, João 10:30. Jesus disse que ninguém conhece o Filho sem o Pai ou vice-versa. Então, qual é o problema aqui? O problema aqui está implícito diretamente na salvação. Então, é esse pensamento unicista, que diz que só existe uma pessoa, é complicado, porque vai entrar em xeque a nossa salvação. Porque a nossa salvação, ela está onde, irmãos? Ela está em Cristo. Cristo é a oferta da salvação. Então, o que Paulo ensina nos Romanos? Ele diz: esta é a palavra que nós ouvimos, ou aqui, essa é a palavra que nós pregamos, e junto está do teu coração. E se tu creres que Jesus, ele não fala Deus Pai. Se você creres que Jesus morreu e ressuscitou, e se com a tua boca confessares que ele é o Senhor, que ele é Deus, que ele é o Senhor, serás salvo. Então qual o problema? O problema está aqui. O problema está aqui. Eu não vou citar o nome que está sendo gravado e é antiético, mas o líder desse movimento, ele fala que quem morreu na cruz não foi Jesus. Está nos podcasts, você pode pesquisar, ele fala que quem morreu na cruz foi o Espírito Santo. E Paulo é categórico em Romanos capítulo 10, versículo 9. Esta é a palavra que pregamos. Que palavra é esta? O Evangelho. Que se no teu coração você crê que Jesus morreu, eu não tenho que crer no meu coração que o Espírito Santo morreu e que Deus morreu. Eu tenho que crer no meu coração que Jesus morreu e que Ele ressuscitou. E com a minha boca eu confessar que Ele é Deus também, que Ele é Senhor. Este será salvo. Então esse é um ponto aqui difícil para eles. Outra reflexão bíblica: o que dizer de pessoas convertidas por meio do ministério dessas músicas unicistas? O poder é da palavra e não do tal movimento. A palavra de Deus é semelhante, mesmo sendo semeada por mãos enfermas e infeccionadas. Somente vai germinar. Jesus falou sobre isso no Sermão do Monte, Mateus 7, 21 ao 23. Alguns podem dizer que se sentem bem ao ouvir tais músicas. Assim, convém lembrar que ninguém está autorizado a fundar doutrinas com base em experiências humanas. As emoções caíram com a natureza humana no Éden, Jeremias 17, 9. E não serve como instrumentos aferidor de doutrinas. A Bíblia é a única fonte de doutrina, e não as nossas emoções, pois somos norteados pela palavra na direção do Espírito. 2 Pedro 1:19 e João 16:3. Vocês entenderam aqui, irmãos? Qual o problema aqui?
primeiro problema está já no contato da salvação. Então eu não creio que Jesus morreu, eu creio que o Espírito Santo morreu. Então aqui já é uma aberração. Segundo, as doutrinas, elas não podem ser fundamentadas em cima de pensamentos ou de músicas feito puramente pela emoção da pessoa. As doutrinas, ela é fundamentada na palavra. Ela precisa passar pelo crivo da palavra. Então aqui está o problema. Eu até fiz um compartilhamento e coloquei lá no Facebook um debate falando sobre esse movimento aqui. Se você quiser depois você entra lá. Aí um amigo meu foi e digitou embaixo. Ele falou assim, mas o que fazer das músicas deles? São bonitas, são belas. E as pessoas que vieram para Jesus através das músicas dele, o que fazer? Gente, essa mesma pergunta foi feita para Jesus. Quando João falou assim, olha, tem um pessoal aí que não anda com a gente, mas anda pregando. O que Jesus falou para eles? Quem não é nós é por nós. O que Jesus quer dizer? Paulo também depois vai falar assim, uns pregam a Cristo por boa mente, outros pregam a Cristo com outros interesses, outros pregam a Cristo por amor ao dinheiro, outros pregam a Cristo por várias maneiras, mas o importante é que Cristo seja pregado. Ok? Essas pessoas, uma hora, elas vão conhecer o verdadeiro evangelho. Talvez ali as músicas serviu como um chamariz para chamar a atenção das pessoas, elas dão um passo em relação a Deus. Agora, quem vai moldar é a palavra. Quem vai salvar é a palavra. Então, agora, eu me posicionar e dizer, não, eles estão certos porque as músicas são bonitas, porque as músicas são belas. Não, irmãos. As músicas, elas têm que ser feitas em cima da doutrina bíblica. Não fazer da música uma doutrina bíblica. Isso é errado. É a doutrina bíblica que pode ser cantada. Ok? As doutrinas bíblicas, elas podem ser cantadas, como os livros de Salmos são hinos, são músicas, e tem doutrinas nos Salmos. Agora, eu colocar o meu achismo e criar uma melodia e dizer que aquilo é verdade, eu não posso aceitar, eu tenho que refutar. A posição oficial, o unicismo é condenado na Bíblia, considerando heresia pelas igrejas, desde as suas origens, e rejeitado pelos principais ramos do cristianismo, pela nossa declaração de fé. Temos um manifesto oficial contra o unicismo e o uso da música de grupos unicistas em nossas igrejas. A maioria da nossa liderança tem se posicionado contra essas heresias. A importância dessa decisão é para evitar que se adore outro Jesus, um Jesus falso, diferente do revelado no Novo Testamento, 2 Coríntios 11:4. Ele diz assim, se vocês têm recebido outro Espírito, se vocês têm ouvido outro Evangelho, se vocês têm crido em outro Cristo, com razão vocês sofrerão. Paulo falando aos Coríntios, capítulo 11, versículo 4. Mas devemos destacar que não somos contra os unicistas, mas contra o unicismo. A doutrina derivante, devemos manter contato respeitoso no nosso dia a dia com essas pessoas, embora discordando das suas crenças com mansidão. 2 João, capítulo 10 e 11. Meus irmãos, nós temos 3 minutos para acabar. E algum comentário? Alguma colocação? Algum pensamento? O comentário é, uma vez um irmão, eu conversando com um irmão meu, e ele perguntou assim para mim assim, Francisco, me explica, ou melhor, como se explica, ou como você me explica a Trindade?
pensamento e eu dei uma explicação para ele, me lembro como se fosse agora da explicação que eu dei para ele, mas eu não sei se é exatamente isso daí. Eu falei para ele assim, a Trindade, ela representa 3 pessoas em um, porque lá de 1 João capítulo 2, versículo 9, 1 João capítulo 5, versículo 7, a Bíblia vai dizer que são 3 que testificam no céu contra vós, que é Deus, a palavra, que representa Jesus, e o Espírito Santo, diferente dos 3 que nos representam na terra. Porém, o que eu falei para ele é que Deus representa um grande universo. Dentro do universo, há o Sol. O Sol representa quem? A luz. Onde Jesus vai dizer em João 8 e 12, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, pelo contrário, mas terá a luz da vida. E a luz, ela representa o próprio calor. Eu dei até um exemplo para ele. Se você se trancar no banheiro com a luz apagada, é um clima. Você vai sentir uma sensação. Se você se trancar no banheiro com a luz acesa, você vai sentir uma sensação de quê? Calor. Esse calor da luz representa quem? O Espírito Santo. Ele ficou assim, pensando, ele disse, tem sentido. Tem sentido. Mas eu gostaria de saber se o senhor pode me explicar uma outra maneira para essa pergunta. Como provar? Como se explica a Trindade? Então, a Trindade não se explica. A Trindade é crer. Como eu falei no começo, não existe uma maneira de você usar, assim, a colocação sua foi muito boa, né? Você deu 3 exemplos para a pessoa ali entender, porque ela não tem essa fé de crer. Então, quando você crê que o Pai é o Criador, que o Filho é o Redentor, o Espírito Santo é o Consolador, a nossa própria experiência com Deus vai nos dar essa certeza. Então, o nosso crer já nos dá essa certeza porque nós temos essa experiência, né? Nós vemos Deus através da criação. Quando você lê o Gênesis, por exemplo, você vê Deus criando, o Pai conduzindo até ali a antiga aliança. Depois você vê o Filho vindo, como nós falamos na profecia de Isaías, né, que ele viria da Virgem para remir o seu povo. Ele veio, Jesus nasceu, nós cremos nisso. E Jesus, quando ele vai ao céu, coloca para mim, por favor, Alexandre, João 14, versículo 16, se eu não me engano, e versículo 26. Olha lá. Naquele dia pedireis em meu nome e eu não vos digo... Não. João 16. Você colocou 16? Não, 14 e 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim que esteja para sempre convosco. Então, Jesus está falando aí, ó. Eu rogarei a quem? Opa, então Ele é uma pessoa, o Pai é outra? E quem é que Ele vai enviar? O Consolador. 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem conhece. Agora, olha a minha resposta que eu dei para o senhor aí. Mas vós, porque Ele habita e estarás em... Então, nós não precisamos de um exemplo que a Trindade existe. A nossa experiência, nós cremos que tudo foi feito por Deus, no Antigo Testamento, a criação foi feita por Deus, nós cremos na obra expiatória de Jesus e nós recebemos o Espírito Santo, correto? Mas, para as pessoas que não conhecem Jesus, elas pedem um exemplo, uma explicação. A explicação do Senhor foi ótima, foi muito boa, né? Mas nós não precisamos disso. Agora, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo,
a quem o Pai enviará em meu, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho dito. Amém? Vamos ler a conclusão então, irmãos, porque já passou o horário. Nas próximas aulas vocês podem nos apertar mais. Diz assim: a introdução do credo de Atanásio resume a doutrina da Trindade. Todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo, deve professar a fé cristã, a qual é preciso que cada um guarde perfeita e inviolada, ou terá com certeza de perecer para sempre. A fé cristã é esta, que adoremos um Deus em trindade, e trindade em unidade. Não confundimos as pessoas, nem separamos a substância. O problema é que os unitaristas separam a substância e os unicistas confundem as pessoas e assim creem num Deus distinto do que é apresentado pela Bíblia. Amém? Vamos então ficar em pé, vamos orar ao Senhor e agradecer ao Senhor, e daqui a pouquinho nós temos o nosso culto, e quero agradecer aos irmãos que vieram. Eu sei que não é fácil, é uma lição meio complexa, mas nós que já temos a experiência, cremos que Deus criou tudo, né? Não tem ninguém aqui que crê na evolução, né? Nós cremos na criação, todos nós aqui cremos na criação. Então, opa, maravilha. Cremos que Jesus veio e morreu por nós, e temos a experiência do Espírito Santo, porque todo aquele que é salvo, ele tem o Espírito Santo. O mundo não conhece o Espírito Santo, mas você conhece, porque ele habita em você, ele mora em você. Amém? O Filho veio para glorificar o Pai. A irmã Carol comentou que tudo Jesus fazia era para glorificar ao Pai. E Jesus disse: o Espírito Santo que eu vou enviar para vocês, ele vai glorificar o meu nome. Amém? Então o Pai glorifica, o Filho glorifica o Pai e o Espírito Santo glorifica o Filho. Amém? Deus e Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta tarde que nós passamos aqui juntos, Pai, aprendendo a Tua palavra. Aquilo que não ficou claro, pedimos que o Teu Espírito Santo venha trazer, meu Pai, clareza em nossos corações. Senhor, cremos na existência do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor. Nos ajude, Pai, a mantermos cada vez mais fiel a essa doutrina, Pai. Meu Deus, aqueles que ainda não têm a formação nessa doutrina, que o Senhor venha esclarecer. Aqueles que ainda estão no engano, meu Deus, que o Senhor venha esclarecer. Meu Pai amado, não deixe ninguém confundido, Senhor, mas esclareça cada coração, Senhor, que Tu és o Deus Criador. O Senhor enviou o Seu Filho amado Jesus para nos salvar, e o Espírito Santo, o Consolador, meu Deus, para nos guiar. Abençoe poderosamente os Teus filhos, Pai, aqueles que vão vir cultuar conosco hoje, traga-os em paz, guardados e protegidos pela Tua boa mão. Visita também o nosso pastor que está enfermo, Senhor. Meu Pai, coloca as Tuas mãos sobre ele, sobre a sua família, e restaura a saúde dos Teus filhos, Pai. É o que nós Te pedimos, Senhor, e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém.